Glória a Deus. Chegou. Graça e paz, igreja. Amém. Você está com expectativa? Bispo Guto esteve aqui no nosso aniversário em maio. E ele disse que o pessoal lá, para as bandas dele lá, tem o costume de falar dessa forma: é hoje. Aleluia. Você está empolgado? É hoje? É amanhã? É hoje. Amém. Não é porque sou eu, é por causa da unção de Deus. Não é porque é fulano ou ciclano, é porque o poder de Deus está disponível aqui. Amém? E quando o poder de Deus ele encontra expectativa, fé e uma ação correspondente, as coisas acontecem. Amém? Então, realmente, crie expectativa de que é hoje que as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero desde já agradecer aos nossos líderes, pastor Lucas e a Camila, que estão nos dando essa rica oportunidade. É um privilégio estarmos no país onde nós temos liberdade de compartilhar a palavra de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Então vamos orar neste momento. Curva a sua cabeça. Eu sei que você já adorou a Deus, já entregou a Ele a sua adoração, mas neste momento eu quero que você aquiete a sua mente, deixe de lado toda preocupação, ansiedade. Entregue isso diante de Deus. A palavra diz que Ele vai cuidar de nós. Então, Deus ele tem interesse em cuidar daquilo que está te preocupando. Por isso, neste momento, entregue a Ele, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, aleluia, para ouvirmos a Tua palavra. Ah, Deus, nós queremos estar realmente com expectativa, oh Deus, de que algo vai acontecer hoje dentro de nós, através da Sua palavra, que é viva e eficaz. Ela vai penetrar, aleluia, dentro de nós. E nós seremos transformados, seremos sacudidos. Aleluia, eu declaro a Tua palavra nos colocando em movimento e trazendo a revelação de quem nós somos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Exatamente sobre isso que eu vou falar nesta noite, sobre quem nós somos em Cristo. Amém? Se você tem a sua Bíblia aí, no seu tablet, no seu celular, levante ela assim comigo. Vamos fazer aquela declaração, amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ficou muito feio. Vamos de novo. 1, 2, 3. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Isso tem que ser uma verdade dentro de nós, amados. Isso tem que estar queimando no nosso coração. E o tema é exatamente esse. Não se esqueça, não esqueça quem você é. Amém? Vou estar lendo 2 versículos. Todos eles estão em 1 Coríntios. O primeiro é no capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 16. Primeira Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? Eu li 2 versículos, e parece que Paulo está falando a mesma coisa. De fato, ele está repetindo praticamente as mesmas palavras. Ele escreveu aqui a essa igreja: vocês não sabem que o seu corpo, que vocês são templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vocês?
No capítulo 6, ele tem uma parte que ele diz que aquele que se une com Deus se torna um só espírito com Deus. Então, Paulo, ele, por diversas vezes, na carta aos Coríntios, ele vai trazer essa questão, essa pergunta. Não sabeis? No sentido, vocês se esqueceram? Não é no sentido, será que você não sabe? Mas é no sentido, você se esqueceu quem você é? Você se esqueceu o que você tem? Você se esqueceu quem você se tornou em Cristo? No momento que você recebeu a Ele? Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de você. E agora, Paulo está lembrando eles. Vocês são templo do Espírito Santo. E é interessante que, quando você estuda essa carta de Paulo a essa igreja, a gente vê que a igreja estava uma grande bagunça. Tinha todo tipo de coisa errada ali. Irmãos contra irmãos, desunião, partidarismo, incestos, todo tipo de erro e pecado que possa se imaginar, estava naquela igreja. Mas é interessante que logo no primeiro capítulo, no começo da carta, Paulo, ele não chega com o pé na porta, dizendo, seus pecadores, miseráveis, vocês estão envergonhando, o que vocês estão pensando que são? Paulo não chega dessa forma. Logo no começo, como sempre, Paulo, ele dá a sua saudação inicial, e ele fala assim, eu estou escrevendo a igreja que foi santificada. Aqueles que foram chamados para serem santos. O Espírito Santo, através de Paulo, não estava escrevendo aquela carta para condenar eles por causa dos erros deles. O Espírito Santo estava escrevendo aquela carta para lembrar quem eles são. Porque se vocês são templo do Espírito Santo, por que vocês estão fazendo isso? Se você é uma nova criatura, você não precisa viver dessa forma. Em outras palavras, você está errado, mas você não é o seu erro. Você está cometendo esses pecados, mas você não é esse pecado. Você é templo do Espírito Santo. Você está falhando nessa área, você está tendo dificuldades nessa área, mas você não é isso. Você é o que a palavra diz que você é. Você se tornou nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Então, o tempo todo, o Espírito Santo, através de Paulo, está trazendo à memória daquela igreja quem eles eram, quem eles se tornaram. Porque parece que foi exatamente isso que aconteceu, que eles se esqueceram quem eles eram. E por isso que eles estavam vivendo naquela bagunça. Por isso que havia pecado, erros na igreja. Amém? Então, amados, nós precisamos ter a consciência de quem nós somos em Cristo. Eu não sou o pecado que eu cometi semana passada. Nem você é o erro que você cometeu. A dificuldade que você está passando hoje, seja ela financeira, seja ela na saúde, não é isso que define quem você é. Nós acabamos de declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então essa é a minha realidade. Então se de repente você entrou aqui com a cabeça cheia de condenação, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Se você já aceitou Jesus, o fato é que você é uma nova criatura. E o Espírito Santo não está aqui hoje jogando na sua cara os seus erros, mas Ele está mostrando quem você é nele. Então, porque você é isso, você não precisa praticar aquilo. Porque você é filho de Deus, você não precisa viver na miséria, no fracasso, nos erros, nos vícios. Não se esqueça quem você é. Não se esqueça quem você é. Você não é o pecado que você cometeu. Você não é a situação que você está vivendo. Você é o que a Bíblia diz que você é. É interessante que Paulo ele vai falar até sobre a falta de discernimento, revelação espiritual que havia naquela igreja. No momento que eles iam participar da Santa Ceia, Paulo diz que haviam muitos fracos
no meio deles, fracos e doentes, porque não tinha discernimento espiritual. Então a falta de discernimento, de revelação, de saber quem eles eram, estava trazendo o quê? Fraqueza, doença para o corpo de Cristo. Interessante que Paulo ele não está falando, olha, tem muitos fracos lá no mundo. Ele está dizendo, tem muitos fracos na igreja. E o motivo é esse, vocês se esqueceram quem vocês são. Vocês se esqueceram quem vocês se tornaram em Cristo. É por isso que você está fraco, é por isso que você está frio espiritualmente, é por isso que diante do problema, das circunstâncias, você não tem coragem, você não tem força, você não tem resistência, porque você se esqueceu de quem você é. Por isso que quando o pecado se apresenta diante de você, a tentação se apresenta diante de você, você acaba cedendo, porque você se esqueceu quem você é. Mas nesta noite o Espírito Santo, ele vai nos trazer não apenas o conhecimento. Glória a Deus porque nós estamos numa igreja onde a palavra de Deus é ministrada de uma forma maravilhosa. Nós temos muito conhecimento, muita informação boa, sabe? Coisas que nos enriquecem, que nos levanta, que nos fortalece. Mas se isso não cair no seu coração, como revelação, como entendimento espiritual, se você não deixar isso renovar a sua mente, vai ser mais um conhecimento aleatório, o conhecimento superficial, e isso não vai mudar a sua vida em nada. A verdade é que muitos podem estar aqui, muitos podem até ter feito rema, escola de ministros, e ainda estar vivendo com uma vida miserável, preso a vícios, preso a pecados, porque só recebeu informação, e isso não caiu dentro dela como revelação. Você tem que pegar essa palavra e deixar ela cair no seu coração, com uma certeza, com uma convicção de quem você é em Deus. Porque é isso que vai transformar a sua vida. Porque senão isso aqui vai ser apenas um ensino de coach, uma palestra motivacional, onde você vai sair daqui motivado, mas amanhã, diante do primeiro problema, quando acabar a motivação, você vai cair de novo, você vai ficar triste novamente. Mas se a palavra estiver diante de você, quando acabar a motivação, você ainda tem a fé. Quando acabar a disciplina, quando acabar a empolgação, quando não tiver mais emoção ali envolvida, você ainda vai estar lá de pé, posicionado naquilo que Deus te disse. Porque não é uma informação, é uma revelação de quem você é em Deus. E isso faz toda a diferença. Nosso querido pastor Fábio acabou de ler acerca de Jesus. Eu nem tinha separado esse versículo, mas calhou muito bem o que ele disse. Jesus foi levado ao deserto e depois que ele jejuou, a primeira coisa que o diabo fez quando foi tentar foi dizer: se você é filho de Deus. Não é verdade? Interessante que há 40 dias atrás, quando Jesus estava batizando, o próprio Deus se manifestou e disse: esse é o meu filho amado. E neste momento o diabo está tentando deturpar exatamente o que Deus disse. Se você é filho de Deus. O diabo está tentando distorcer exatamente a revelação que Jesus tinha recebido lá atrás. Mas isso não caiu em Jesus como uma informação. Isso caiu em Jesus como uma revelação. Porque quando o diabo confrontou ele liberou a palavra. Ele rebateu o diabo com a palavra. Ele não aceitou aquela mentira. Se você tiver apenas a informação, meu querido, apenas um conhecimento superficial, o diabo vai dizer: se você é filho de Deus, então por que você ainda não foi curado? Se você é filho de Deus, mesmo como estão dizendo na igreja, então por que as suas contas ainda estão atrasadas? Porque parece que todo mundo tem um milagre para contar, mas você só tem coisas ruins acontecendo na sua vida. E se nós não estivermos firmes na revelação da palavra, quando nós formos confrontados dessa forma, nós iremos ceder, nós iremos cair. Então nós precisamos ter a revelação. Nós vemos isso na vida de Pedro, quando ele foi confrontado por Jesus. Jesus questionou o que as pessoas dizem ao meu respeito. Disseram: dizem que você é o
profeta, que você é Elias, que você é isso, que você é aquilo. Então Jesus perguntou, quem vocês dizem, quem vocês acham que eu sou? Pedro se levantou e disse, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, ungido de Deus. Jesus disse para ele, olha, não foi carne, não foi conhecimento humano, mas foi o próprio Deus que te revelou isso. E a gente vê firmeza, a gente vê ousadia em Pedro quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns dias se passaram, Jesus revela que ele vai morrer, Pedro se levanta, se achando bonzão e fala, não Jesus, eu vou te defender. Aqui já não era mais revelação de Deus, era o próprio Pedro se achando. Não Jesus, se precisar, eu dou minha vida por você. O que aconteceu? Quando ele foi confrontado novamente, ele negou Jesus 3 vezes. Porque se não houver revelação, amados, e nem Pedro recebeu da primeira vez, quando nós fomos confrontados, nós vamos negar, nós vamos recuar, nós vamos ceder, nós vamos começar a questionar, nós vamos começar a dialogar com o diabo. Eu acho que você tem razão. Se for ver por esse lado, realmente falou e nada aconteceu. Realmente acontece só na vida de fulano, mas na minha vida não aconteceu nada. Nós precisamos ter essa revelação, esse discernimento, esse conhecimento espiritual acerca de quem nós somos em Deus. Mas glória a Deus porque a história de Pedro não para por aí. Depois ele foi cheio do Espírito Santo, falou em outras línguas, e então ele se levantou, cheio de ousadia, e pregou a palavra, sem vergonha, sem timidez, porque agora ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha dentro dele. E na sua primeira pregação, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Em outro momento, Pedro também foi confrontado por um homem que estava pedindo esmola, um paralítico, e Pedro fala, eu não tenho aqui nem dinheiro, não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda. Você vê a diferença? Quando ele estava lá na força do braço dele, ele foi confrontado, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas agora, diante de situações difíceis, impossíveis, ele diz, eu tenho algo que pode te ajudar. Eu sei o que eu tenho, eu sei quem eu sou. Então, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Nós precisamos ter essa convicção daquilo que nós temos, daquilo que nós somos em Deus. Porque isso vai te dar ousadia, coragem. A falta de conhecimento de quem você é vai trazer o quê? Medo, receio. Foi isso que aconteceu com Adão quando ele pecou. Qual foi a primeira emoção que Adão sentiu? Medo. Quando Deus chamou por ele, o que ele fez? Ele se escondeu. E ele disse o quê? Eu me escondi porque eu tive medo. E sabe o que provocou esse medo em Adão? Foi porque ele caiu. Foi porque ele deu ouvidos ao diabo. O diabo disse para ele, olha, se você comer esse fruto, você vai se tornar como Deus. Só que o diabo estava distorcendo uma verdade. Porque antes Deus já tinha dito, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então o diabo estava distorcendo uma verdade. E porque Adão deu ouvidos àquilo que o diabo disse, o que aconteceu? O medo veio no coração dele. O medo tomou as emoções dele. Se você está sentindo medo, receio, preocupado, ansioso, se isso está dominando a sua vida, você precisa renovar a sua mente e voltar para o que a palavra diz ao seu respeito. Voltar para o que a palavra diz sobre quem você é em Deus. Em Juízes 1:7 tem uma história muito interessante de um homem chamado Adoni-Bezeque. Na verdade, ele era um rei. Juízes 1:7. Vai dizer que a estratégia dele, quando ele prendia os seus inimigos, ele conta que ele prendeu 70 homens, 70 reis. E o que ele fazia? Ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Ele cortava os polegares dos pés porque perdia o equilíbrio.
E os polegares das mãos, o rei, no caso era inimigo dele, não conseguiria segurar uma espada para ir contra ele. E ele diz que, depois de fazer isso, esses homens viviam das migalhas que caíam da mesa dele. Quando a Bíblia fala sobre polegares das mãos, está falando sobre identidade. Porque aqui tem a nossa digital. Então essa é a estratégia do diabo. Cortar a sua identidade, distorcer quem você é em Cristo. E quem não tem essa clareza de quem é em Cristo, essa revelação, como que ele vai viver? Comendo as migalhas que o diabo joga para ele. Vivendo de migalhas, sendo oprimido pelo diabo. E quantos não têm vivido uma vida sem revelação? Porque não sabe a sua identidade em Cristo. Não sabe quem é em Cristo. E o diabo ele tem oprimido, assim como ele também oprimiu o povo de Israel, ainda em Juízes 7. A Bíblia vai falar que os midianitas, os inimigos de Israel, eles estavam oprimindo o povo de Israel. O que eles faziam? O povo, ele plantava e na hora da colheita, os midianitas subiam com um grande exército e destruía tudo. E limitava o que o povo poderia ter. Então o povo ficava sem sustento nenhum. Isso aconteceu por 7 anos. O povo de Israel sendo oprimido pelos midianitas. Até que um certo dia, Deus apareceu para um homem chamado Gideão. E Gideão, ele estava num lugar reservado. Tentando proteger a sua colheita. Um lugar escondido. Porque ele sabia que se ele desse muita sopa, os inimigos viriam e iriam destruir tudo. Então Deus se apresenta a ele e diz: homem valente, homem corajoso. E é interessante que Gideão, em momento nenhum, ele se vê daquela forma. Em momento nenhum, Gideão diz, realmente eu sou isso. Não, Gideão ele tem uma imagem totalmente distorcida. Ele foi tão oprimido pelos inimigos, que ele se via como menor. Como assim? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor, eu pertenço à menor tribo de Israel. E ele só se rebaixava, porque ele tinha uma imagem distorcida. Mas o tempo todo, Deus estava falando, você é um homem corajoso, você é um homem forte, você vai ser usado para libertar. Deus estava o tempo todo mostrando para ele, não é dessa forma que eu te vejo como um líder, como alguém que vai libertar, como alguém que vai tirar o povo de Israel dessa opressão. Então nós temos que nos atentar para a forma como Deus nos vê. Talvez você se veja como improvável. Gideão era um improvável. Ele se via como o menor da sua casa. A minha tribo é menor. Como assim o Senhor me escolheu? Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Então não se veja como improvável, como alguém que não vai dar em nada. Se veja conforme a palavra de Deus diz que você é. Paulo diz que quando nós contemplamos a glória de Deus como por um espelho, nós somos transformados. Quando você contempla a glória de Deus na palavra, a revelação chega até você e você é transformado de glória em glória. Você se levanta e você não se conforma mais com as situações, você não se conforma mais com as dificuldades, você não se conforma mais em cair em tentação, porque a revelação chegou. Então você precisa olhar para o que a palavra de Deus diz. E entender a forma como Deus te vê. Deus não te vê como um improvável. Deus não te vê como um fracassado. Deus não te vê como um zero à esquerda. Deus não te vê como um pecador. Você é justiça de Deus. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Nós começamos lendo, aleluia, um versículo que diz que nós somos templo do Espírito Santo. O maior habita em nós. Então é isso que tem que sair da nossa boca. É isso que tem que estar no nosso coração e sair da nossa boca. Eu tenho o maior em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou abençoado. Eu tenho a graça de Deus que me abre portas, que vai na minha frente, trazendo favor. Você não é um improvável.
um zero à esquerda, alguém que não vai dar em nada. A igreja não é um lugar de fracassados. Por muito tempo teve essa visão de que a igreja era um lugar de pessoas que não deram certo na vida. Não é o meu caso, amém? Não é o seu caso, amém? A Bíblia diz que nós reinamos em vida. Por causa da graça que nós recebemos, nós reinamos em vida. E é interessante que, depois da revelação de Deus para Gideão, sobre como Deus via quem ele era, nada mudou. As coisas não mudaram. Os inimigos ainda estavam lá. Ainda havia opressão, ainda havia medo no meio do povo. Então, do lado de fora, nada mudou, mas por dentro começou a mudança. Dentro de Gideão começou a mudança. E ele começou a se enxergar da mesma forma como Deus o enxergava. E ele começou a se ver da mesma forma como Deus o via. E ele começou a fazer a limpeza, começou a tirar os ídolos. Ele começou a formar um exército. E Deus deu a ele uma estratégia. E ele foi contra o inimigo. E a Bíblia diz que com apenas 300 homens, ele venceu aqueles que estavam oprimindo a ele. Porque a mudança começou dentro dele. Talvez você vai sair daqui e vai se deparar com as mesmas situações, os mesmos problemas. Mas algo dentro de você já começou a mudar. Porque a palavra está caindo dentro de você como uma revelação, não apenas uma informação. Você não está se vendo mais como alguém improvável, mas você está se vendo como Deus te vê. Você está se vendo da forma como Deus te vê. E a mudança começa aqui por dentro. Começa na sua mentalidade, a sua mente sendo renovada. É aí que você vai começar a experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. A revelação de que você é filho determina a sua identidade. Você é filho de Deus, amém? Você não é qualquer um. Diga assim, eu sou filho de Deus. Essa é a sua realidade. Aleluia. Vamos abrir em 1 Samuel. Eu não vou ler, só para ganhar tempo. O tempo já está indo. Vou só adiantar a história. Mas 1 Samuel 16 vai nos falar sobre a história de Davi, como ele foi ungido. Amém? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, então o profeta Samuel chegou até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e falou para ele, eu vim para ungir o rei, o próximo rei de Israel. Então Jessé reuniu os seus 7 filhos e deixou Davi de lado. Porque na cabeça de Jessé era muito improvável que Davi seria escolhido rei. Como assim Davi? Davi é o mais novo. Talvez na cabeça de Jessé, ele já tinha até traçado o futuro de Davi. Ele vai ser sempre esse pastorzinho. Então Samuel começa a olhar os filhos de Jessé e todos eles tinham cara de rei. E realmente se Davi tivesse ali, o próprio Samuel iria questionar. Mas a palavra de Deus diz que, depois de olhar todos, Samuel pergunta se tem mais um filho. Jessé diz, tem. Manda trazer. Quando Davi chega, Deus revela, é esse o próximo rei de Israel. É esse que vai ser o próximo rei de Israel. Aquele que era o mais improvável. Aquele que o próprio pai não estava dando nada por ele. Foi esse que Deus escolheu. Foi esse que Deus separou para ser rei. E é interessante que, depois que Davi foi ungido, no dia seguinte, o que aconteceu? Ele se assentou no trono? Não. Ele voltou para a mesma vida de sempre. Ele continuou fazendo o que ele fazia antes, cuidando das ovelhas. Mas ele nunca se esqueceu quem ele era.
Por isso ele continuava adorando a Deus. Por isso ele continuava tendo intimidade com Deus, buscando a presença de Deus, tendo as suas experiências. Ele conta que certo dia um urso veio, um leão veio, e ele, na força de Deus, confiando em Deus, foi contra aqueles que queriam matar suas ovelhas, e ele os venceu. Então Davi, ele voltou para a sua vida, mas ele tinha consciência de quem ele era. Ele pegava a sua harpa lá e começava a adorar a Deus, e salmodiar, e a cantar, e adorar a Deus. Porque ele tinha consciência de quem ele era, ele tinha consciência da aliança que ele tinha, e ele tinha consciência de quem era o seu Deus. E mesmo depois de ser ungido, e nada aparentemente aconteceu, ele permaneceu adorando a Deus. Talvez você recebeu uma palavra dizendo, olha, você vai para as nações. Olha, Deus tem um ministério grande na sua vida. E parece que nada aconteceu. No dia seguinte, você estava aqui, cumprimentando os irmãos, tocando bateria. Você estava aqui, levantando as suas mãos. Mas não deixe que o processo roube de você a sua identidade. Mesmo que pareça que nada aconteceu, continue adorando, continue crendo, continue declarando quem você é em Deus. E melhor, vai se aperfeiçoando. Porque enquanto Davi estava lá tocando a sua harpa, ele estava se aperfeiçoando. E quando Saul precisou de alguém para libertá-lo da opressão, quem que chamou? Chamou Davi. Porque Davi, ele não deixou se corromper, não se entristeceu por causa do processo. Ao contrário, ele continuou adorando, ele continuou tocando. Então, quando as pessoas precisaram de alguém que tocasse uma harpa para Saul, para o rei de Israel, quem que eles chamaram? Chamaram Davi. Foi o talento dele, o dom dele, a capacidade dele e a unção que estava sobre ele, que colocou ele diante de Saul. Existe um dom, existe um talento, existe uma graça sobre a sua vida que vai colocar você diante de grandes homens. Tem pessoas aqui nessa cidade que são grandes, que são ricas, que elas precisam ser tocadas através da unção que flui através da sua vida. Que elas precisam ser alcançadas através do dom, do talento que está sobre a sua vida. Mas é interessante que perguntou, existe alguém que toque bem, que seja excelente? Por isso que a nossa igreja preza tanto pela excelência. Porque quando buscou por alguém para tocar, precisava de alguém que tocasse bem. E esse era Davi. Então continue fazendo o que você faz hoje e faça com excelência. Continue servindo com excelência, continue adorando com excelência, porque o talento, o dom que tem em você vai abrir portas que você nem imagina. E a sua unção, o dom que você tem, vai tocar em pessoas grandes. A unção que estava sobre Davi, o talento que estava sobre ele, colocou ele exatamente no lugar que era para ele estar, que era o palácio. Então, Davi já estava tendo ali um gostinho, já estava tendo ali um estágio do que é ser rei, do que Deus tinha preparado para ele. Porque ele não se deixou corromper pelo processo. Não desanimou porque não aconteceu no dia seguinte. Se Deus disse que você vai ter um ministério, se Deus disse que você vai para as nações, se Deus disse que vai acontecer, você tem aquela convicção, aquela certeza que foi Deus que revelou, que Deus te disse. Então pegue isso, fique com isso. Não largue isso ainda que esteja demorando, ainda que você esteja achando que o processo está longo demais. Permaneça, porque o seu talento, o seu dom, a sua unção, a graça que está sobre você vai abrir portas inimagináveis. Talvez as pessoas vejam você como um improvável, mas existe uma graça, uma unção que Deus depositou sobre a sua vida, que vai levar você a lugares que você nunca imaginou.
que vai colocar você diante de pessoas que você nunca imaginou, porque elas precisam da unção que está sobre a sua vida. Elas precisam da graça que está sobre você. Aleluia. Embora Davi estava lá, vivendo no mesmo ambiente que ele já vivia antes da unção, o ambiente que ele estava vivendo não determinou quem ele era. O ambiente que ele estava ali, cuidando das ovelhas, não determinou quem ele era. O pai dele poderia ter dito: você vai ser um pastorzinho o resto da sua vida. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia da aliança que ele tinha em Deus. E foi com essa consciência que Davi foi enfrentar o gigante Golias. Consciência de aliança. Consciência de quem ele era em Deus. Enquanto os outros homens estavam ali com medo, assustados com as afrontas de Golias, Davi disse: quem é esse sem aliança? Eu tenho aliança, ele não tem aliança, ele é incircunciso. Eu sei quem eu sou, e por isso eu vou contra ele em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi não se intimidou com as afrontas de Golias. Davi não ficou com medo como os outros estavam, porque ele tinha a consciência de quem ele era. E hoje, da mesma forma, você vai se levantar em Cristo com a consciência de quem você é, diante dos problemas, diante das circunstâncias, diante da tentação, diante daquele pecado que às vezes já virou até algo de estimação, daquilo que te aprisiona, porque você não é isso, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem aliança de sangue com esse Deus. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Davi estava tão consciente da aliança que ele tinha com Deus, que ele não temeu Golias, que ele não ficou com medo das afrontas daquele inimigo. Enquanto os outros estavam com medo, Davi, que era tido como improvável, foi aquele que cortou a cabeça de Golias. Essa unção, essa graça está sobre a sua vida. Esse é quem você é em Cristo. Você é filho de Deus. Amém? Você não é o que o gigante está dizendo. O gigante afrontou Davi dizendo: hoje mesmo eu vou acabar com você. Hoje mesmo eu vou acabar com a sua raça, eu vou te matar. Davi não se intimidou com as afrontas de Golias. Ao contrário, ele fez exatamente o que nós fizemos no início. Ele disse: ei, hoje eu vou acabar com você. Hoje eu vou cortar sua cabeça, porque eu não vou contra você no meu nome, na minha força. Não é com espada ou com canhão, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então Deus pegou aquela confiança de Davi, aquela ousadia, e usou algo tão pequeno, apenas uma pedra. Deus, ele não precisa de muita coisa, não. Deus, ele precisa de alguém que saiba quem é. Deus, ele não precisa de muito dinheiro para resolver essa igreja. Deus, ele precisa de um ministério, de pastores, líderes que saibam quem eles são. Que estão firmados na revelação, na palavra que foi liberada. É isso que Deus está esperando de nós. Amém? Você é filho de Deus. E como eu já disse, a revelação de quem você é, de que você é filho de Deus, isso determina a sua identidade. Nós não podemos deixar o diabo roubar a nossa identidade, amados. Não podemos dar ouvidos para o diabo e deixar ele distorcer o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Se a Bíblia diz que eu sou, então eu fico com aquilo que a palavra diz que eu sou, e eu ando nisso, em fé, em ousadia, em coragem, sem medo, sabendo quem eu sou em Cristo.
A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. A sua identidade é filho de Deus. Você tem filiação. Você não está jogado neste mundo. Você é filho de Deus. E quando você tem essa consciência, você age de forma diferente. Você age com autoridade. É como um policial que está na rua, diante de um trânsito, e ele está lá, parando o carro que ele determinou. Ei, você vai parar. Ei, você segue. Então, diante do problema, você vai dizer, ei, você vai parar. Bênção, pode entrar. Você vai determinar o que entra e o que sai na sua vida. Você vai determinar, porque você tem autoridade. A consciência de quem você é vai te encher de autoridade. A consciência de quem você é vai te levantar por dentro. Mesmo diante de qualquer circunstância, mesmo diante de qualquer situação, a consciência de quem você é em Deus vai te dar ousadia e você vai determinar o que passa na sua vida. Isso é tão importante que em Efésios 1:17, Paulo ele ora para que a igreja entendesse quem eles eram. Paulo diz assim: eu oro para que vocês saibam quem vocês são em Cristo. A vocação que vocês têm em Cristo. Eu oro para que vocês saibam, que vocês tenham a revelação da herança que vocês têm em Cristo. Daquilo que Cristo conquistou para você. Nós precisamos ter essa revelação. Paulo continua dizendo, eu oro ainda para que vocês possam saber da grandiosidade do poder que habita em vocês. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Então existe poder disponível aí em você. Existe poder dentro de você agora. É a presença do Espírito Santo. Ou você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Com essa consciência, diante das circunstâncias, diante dos problemas, você vai encarar isso de forma diferente. Sabendo quem você é em Cristo. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Você não nasceu para comer migalhas, amém? Você não nasceu para viver de qualquer maneira. Você é filho de Deus. E filho se senta na mesa. Filho se senta na mesa e você tem liberdade. A palavra diz que Deus ele colocou uma mesa diante de nós. Nessa mesa tem provisão, tem cura, tem tudo aquilo que você precisa. Tem suprimento. Tem graça para você conseguir perdoar. Tem graça para você conseguir vencer qualquer circunstância, qualquer tentação. O pão é para os filhos, amém? E você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Feche seus olhos. Amor maior que o seu, Ele é o próprio amor. Ele é o amor. E não há amor maior que o seu. Ele
gente por aí achando que só ir para o céu já é bom demais. E de fato isso é uma verdade. Mas a palavra diz que eu vou reinar na terra. A palavra diz que Ele está comigo todos os dias da minha vida aqui na terra. A palavra diz que eu vou comer o melhor dessa terra. Então sim, eu vou para o céu, mas eu vou viver uma vida digna. Eu vou andar à altura daquilo que a palavra de Deus diz. Um dia eu estarei com meu Deus lá no céu para toda a eternidade. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não vou comer as migalhas do diabo. Eu não vou comer as migalhas do diabo. Eu não vou deixar ele me oprimir. Eu não vou trabalhar o mês inteiro para depois vir o inimigo e roubar aquilo que eu tenho. Eu não vou aceitar isso. As coisas quebrando, as coisas acontecendo errado na minha casa, na minha família. Porque eu sei quem eu sou. Então sim, eu vou para o céu. Eu estou indo, mas eu vou de primeira classe, aproveitando, desfrutando de tudo aquilo que Deus conquistou para mim. A graça de Cristo em mim, ela não será em vão. Se a palavra diz que eu fui justificado, então eu sou justiça de Deus. Se a palavra diz que eu sou santo, então o pecado não tem mais, aleluia, domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça. Se a palavra diz que Ele se fez pobre para que em tudo eu fosse enriquecido, então é isso que eu sou. Eu fui enriquecido para toda boa obra. Eu sou próspero. Nada falta para mim. Nada falta. É interessante que quando Jesus chamou os 70 discípulos e enviou eles, e eles voltaram alegres por tudo que viveram, Jesus perguntou para eles: faltou alguma coisa para vocês? E eles disseram: não faltou nada. Deus é quem te chamou, Deus é quem te escolheu, e por isso você pode ter certeza, não vai faltar nada. Não vai faltar graça, não vai faltar provisão, não vai faltar saúde. Tudo que você precisa fazer é não se esquecer quem você é e entender a forma como Deus te vê. Vamos cantar essa parte de novo e ver como me vê, como ninguém me vê. Para
Não importa se você está aqui na frente ou se você está aí no último lugar. Deus, Ele está vendo você onde você está agora. Não importa se você é um adolescente ou se você é a pessoa mais velha dessa igreja, com mais idade. Deus, Ele vê qualidades, potencial, graça que Ele mesmo colocou em você. Por isso, não se veja como um fracassado, como derrotado, como pecador. Eu estou sempre errando. Se veja como Deus te vê. Se veja como Deus te vê. Se veja como a palavra de Deus diz. Pega a sua Bíblia novamente. Vamos declarar isso. Com essa consciência, com essa convicção, com essa revelação, com esse entendimento. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, amém? Eu não conheço a todos, talvez você chegou aqui primeira vez, ou você já está vindo aqui há alguns dias, mas você ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Deus, de receber a Jesus como seu Salvador. E eu quero te convidar nesta noite, para você tomar essa decisão, a melhor decisão da sua vida, de receber a Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz, versículo que eu citei: todos que recebem a Cristo, eles têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Então é necessário que você receba a Cristo. Como? Entregando a sua vida a Ele, fazendo uma oração de consagração, declarando com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, se você está aqui nesta noite e você ainda não fez isso, eu gostaria de convidar você para que você possa estar fazendo isso nesta noite. Nós vamos orar com você. E algo dentro de você vai começar a mudar. Tem alguém? Levante a sua mão. Alguém quer receber Jesus nesta noite? Talvez você se afastou. O filho pródigo, ele tentando ter muitas coisas, ele se esqueceu quem ele era. E ele foi para o mundo. E quando ele se esqueceu que ele era filho de Deus, filho daquele homem, que ele tinha um pai, ele perdeu tudo que tinha. Talvez você já aceitou Jesus, mas como filho pródigo você se afastou. Mas hoje à noite é a sua noite de você retornar, você voltar, porque o Pai continua te esperando. Você continua sendo filho de Deus. A sua vida tem um dono. Não importa o que você fez. Alguém quer receber Jesus ou voltar esta noite? Amém? Se alguém quiser também receber oração para cura, ou oração para receber o batismo do Espírito Santo, você também pode estar vindo aqui na frente, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela revelação de quem nós somos. Talvez muitos entraram aqui, Senhor, com uma visão distorcida, olhando apenas para os problemas, para as falhas, para os erros, para as más escolhas. Mas obrigado, porque nós não somos isso. O Senhor vem nos lembrar nesta noite que nós somos templo do Teu Espírito, que nós somos filhos de Deus, que a nossa identidade está em Ti. Obrigado, Pai, porque nós não vamos voltar para nossa casa da mesma forma que nós entramos. Alguma coisa já começou a mudar, e porque algo começou a mudar dentro de nós, aleluia, a situação, o problema não vai ficar do mesmo jeito, porque nós não vamos encarar isso com medo, com timidez, mas vamos encarar com ousadia, com coragem,
sabendo quem nós somos em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, temos aqui alguns pedidos de oração. O Wagner, ele está passando por uma cirurgia para a colocação de prótese no quadril. A Maria também está com pressão alta. Ricardo, ele fez um transplante de rim e apresenta complicações. Está com sangramento. Então nós temos aqui alguns nomes de enfermidades. Mas nós vamos declarar que essas pessoas, elas não são o diagnóstico que elas receberam. Elas são curadas. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Obrigado, Pai. Nós declaramos cura, alcançando cada uma dessas pessoas. Aleluia, nós apresentamos cada uma dessa situação. Talvez para a medicina, talvez para elas mesmas já não há mais solução. Mas o Senhor pode, o Senhor é capaz. E nós colocamos isso diante de Ti, crendo, aleluia, que o Senhor está tocando, aleluia, em nome de Jesus. Nos levantamos como igreja e declaramos eles curados, libertos, sarados, aleluia, em nome de Jesus. Obrigado pela cura se manifestando, amém, aleluia. Pode se sentar, amém. Temos aqui algumas indicações de literaturas. O Espírito dentro de nós e sobre nós, Kenneth Hagin. Tem outra aqui também, do Tony Cook. Graça, o DNA de Deus. Você pode estar passando ali na livraria. Com certeza isso vai estar acrescentando na sua vida, amém? Graças a Deus.